A decisão da Procuradoria-Geral da República de arquivar o pedido de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes expõe, com clareza cristalina, o custo institucional das acusações levianas lançadas sem provas. Ao concluir pela inexistência de qualquer indício de ilicitude, a PGR não apenas encerrou um caso infundado, como reafirmou um princípio básico do Estado de Direito. Reputações não podem ser submetidas ao linchamento público por narrativas especulativas. Vamos assistir à reportagem da CNN. Alexandre de Moraes. Então vamos separar por ministros. Dias Toffoli, expusemos aqui para vocês, e a expectativa deste dia 30. Vamos para Alexandre de Moraes? Aline Beckett volta aqui para explicar que o Ministério Público, por meio do chefe máximo, na esfera federal, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, decidiu arquivar um pedido para investigar a atuação do ministro Alexandre de Moraes neste caso do Banco Master. Pediu para arquivar significa o quê? Aline Beckett, venha cá de novo. Oi, Elisa, novamente, tudo bem? Também saúdo aos nossos telespectadores que nos acompanham a partir de agora aqui no live. Bom, nesse despacho, Elisa, o PGR afirmou que não há nenhum indício de ilicitude por parte do ministro Alexandre de Moraes que justifique essa investigação criminal. Segundo a PGR, essas acusações foram fundadas ali, baseavam em ilações, recortes de notícias e também em argumentos políticos sem provas concretas. A PGR chegou a afirmar ainda também que não existe ali nenhuma irregularidade por parte do ministro Alexandre de Moraes em relação a esse caso do Banco Master, em relação às suas decisões, as decisões que são tomadas pelo ministro na Suprema Corte. Então, por isso, a PGR preferiu arquivar esse pedido de investigação criminal contra o ministro Alexandre de Moraes. Em contrapartida, Elisa, a gente tem uma movimentação também por parte do Congresso Nacional, porque mesmo com esse arquivamento pela PGR, os parlamentares no Congresso Nacional ontem, em um anúncio, em uma coletiva que foi feita no Congresso Nacional, disseram que vão protocolar um novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes no Senado Federal. E essa estratégia é justamente também para pressionar a abertura, a instalação de uma CPMI do Banco Master, para que os parlamentares possam ali investigar e apurar também melhor essa relação do Banco Master com o Poder Judiciário e também com outros órgãos públicos. Os parlamentares sustentaram a justificativa no sentido de que, mesmo que não há uma investigação criminal nesse sentido, este caso levanta ali alguns argumentos, algumas suposições, hipóteses políticas, de argumentos políticos, e aí é onde entra o Congresso Nacional para poder fazer esse trabalho fiscalizador ali entre os poderes em relação ao âmbito político da coisa. Então, os parlamentares pressionam agora por essa CPMI do Banco Master e disseram que vão colher essas assinaturas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para poder abrir e instalar essa CPMI do Banco Master, mesmo que depois do recesso parlamentar, para que esse tema continue em evidência e continue no debate político dentro do Congresso Nacional. Então, a gente tem a CPMI do Banco Master, que pode ser protocolada após o recesso parlamentar, na volta do recesso parlamentar, e também temos esse novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, que pode ser protocolado também no Senado Federal. Em contrapartida, a gente tem a PGR arquivando esse pedido dessa investigação criminal contra o ministro por entender que não há nenhum ato ilícito ali por parte do ministro ou de proveito do ministro em relação a esse caso. Elisa. Aline Beckett, trazendo então para a gente mais este ponto em relação ao Supremo Tribunal Federal, caso Banco Master, e agora essa recomendação da Procuradoria-Geral da República, que pediu o arquivamento desse pedido contra Alexandre de Moraes no caso do Banco Master. E a Luísa Martins volta com a gente para que nós possamos conversar aqui uma coisa e até compreender uma nuance, Luísa, porque a gente está tratando de Supremo Tribunal Federal e Banco Master.
Só que isso que ocorre com Alexandre de Moraes não tem nada a ver com essa ação que é tocada, que é de relatoria do Dias Toffoli, né? A gente está falando de um mesmo assunto que é Banco Master, mas são duas questões diferentes. São duas questões diferentes, Elisa. Uma coisa é o processo criminal, né? A investigação criminal que está ali sob a relatoria do ministro Dias Toffoli e que vai ter essas diligências, vão acontecer essas diligências agora à tarde, os depoimentos dos investigados, essa possível acariação entre essas pessoas que estão aí como alvos, né, dessa investigação sobre a emissão de títulos de crédito falsos, sobre fraudes financeiras. Então, esse é um processo que está ali sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. Uma outra questão, Elisa, diz respeito a notícias que saíram na imprensa sobre uma suposta pressão que teria sido feita pelo ministro Alexandre de Moraes junto ao Banco Central em relação aos interesses do Banco Master devido a uma atuação da mulher do ministro, a advogada Viviane Barsi, em alguns processos relacionados ao banco, né? Saíram algumas notícias na imprensa, o ministro negou que tenha conversado, por exemplo, com Daniel Vorcaro a esse respeito, disse que quando se reuniu ali com representantes das instituições financeiras foi para falar sobre a Lei Magnitsky. O Banco Central também negou ter sido pressionado, ter sido chamado ali pelo ministro Alexandre de Moraes para tratar ali de algum assunto de interesse que pudesse acabar beneficiando de alguma maneira os interesses ali da advogada Viviane, que é esposa do ministro Alexandre de Moraes. E aí essas notícias acabaram gerando, Elisa, uma série de pedidos junto à Procuradoria-Geral da República para que o ministro Alexandre de Moraes fosse investigado por conta de uma suposta advocacia administrativa, que é o nome do crime para quando uma pessoa usa o cargo público para defender um interesse privado. O Procurador-Geral da República, ao receber uma dessas representações, tem outras que foram feitas com o mesmo teor, então essa acaba servindo de parâmetro para todas as outras que venham a tratar desse mesmo assunto. Ele disse que não tem motivo nenhum para investigar o ministro Alexandre de Moraes, como vinha nos explicando aí a Aline Beckett, né? O que disse o Procurador-Geral? É imperativo sublinhar a absoluta ausência de lastro probatório mínimo. Isso, traduzindo aqui, quer dizer, não tem como ignorar que não tem prova específica, um indício claro de que tem havido, de fato, uma pressão do ministro Alexandre de Moraes em relação aos interesses do Banco Master. O Gonê fala que tanto Moraes quanto... O parecer do Procurador-Geral, Paulo Gonê, foi técnico e objetivo. A atuação profissional da esposa do ministro, exercida de forma independente, não gera impedimento, suspeição ou conflito de interesses. Não houve acesso a informações privilegiadas, tampouco relação de dependência econômica, capaz de macular a imparcialidade do magistrado. O entendimento amparado no Código de Ética da Magistratura e na jurisprudência do próprio STF é inequívoco. O episódio, contudo, revela algo mais grave: a instrumentalização de denúncias frágeis como arma política para deslegitimar instituições e atacar indivíduos que cumprem seu dever constitucional. Alexandre de Moraes tem sido alvo recorrente desse expediente, justamente por sua atuação firme na defesa da legalidade democrática, do processo eleitoral e da Constituição, pilares que impediram a ruptura institucional e a escalada golpista no país. A OEA, entidade ligada aos Estados Unidos, após realizar estudos, confirmou que o STF, a PGR e a Polícia Federal identificaram: o Brasil foi alvo de uma tentativa de golpe de Estado, liderado por Jair Bolsonaro. Mas a tentativa de golpe continua. Por meio de congressistas bolsonaristas que desperdiçam dinheiro público
sem contribuir para o bem-estar da nossa população. A jornalista Basília Silva, do SBT News, disse: a articulação da oposição para interromper o recesso parlamentar e viabilizar a tramitação de pedidos contra ministros do Supremo Tribunal Federal não avançou. Não avançou por vários motivos, mas principalmente pela falta de apoio na Câmara dos Deputados e no Senado. Basília informa que, mesmo com o anúncio de lideranças oposicionistas, sobretudo do Partido Liberal, que pretendiam adiar o recesso de final de ano, a movimentação não prospera, sem o apoio do comando das duas casas. Ou seja, do presidente Hugo Mota e do presidente Davi Alcolumbre. No Senado, a mobilização coordenada por Magno Malta fracassou. Na Câmara, coordenada por Cabo Gilberto, também fracassou. Esses dois bolsonaristas são inimigos do Brasil e querem subjugar o Supremo Tribunal Federal para impor uma ditadura no nosso país. Até a próxima, amigos e amigas. Dê o like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho e se inscreva no nosso canal do YouTube, @Jornal na Voz. É de graça. E, por favor, compre-me um café. Olá, nos ajude a lhe dar informação de qualidade e com a melhor apresentação. Se você gosta do nosso trabalho, faça um pequeno Pix para a chave que está no quadro e nos apoie para continuarmos. Obrigado.